Vale a pena esperar. Esta é a lição número 10 da classe de juvenis. Para esta aula, os hinos sugeridos são 150, 195 e 250. E você está esperando no Senhor? Eu quero deixar uma palavra aqui para você, que está aí na prova, aguardando algo da parte do Senhor. Salmos 40, 17. Contudo, eu sou pobre e necessitado, mas tu, ó Senhor, cuidas de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus. Não se preocupe que Deus vai trazer a sua vitória. Falando sobre a questão de casamento propriamente dita, é importante que sim, vale a pena esperar. E por que vale a pena esperar? É verdade que muitas vezes estamos ansiosos pela questão do casamento, por exemplo, arrumar uma pessoa para nós nos casarmos. Entretanto, é melhor aguardar no Senhor do que se casar com a primeira pessoa que apareça e você ter um casamento completamente fora dos parâmetros bíblicos, fora da vontade do Senhor. Portanto, é importante que nós venhamos necessariamente esperar no Senhor. Posso namorar? Qual o propósito do namoro cristão? O namoro cristão tem o propósito de preparar duas pessoas que decidem unir-se a fim de construir uma família. Quando estamos novos, nós queremos namorar, né? Claro, e como é bom namorar. E eu posso namorar? Sim, você pode, desde que seus pais saibam. Seus pais são as primeiras pessoas a saberem. Jamais namore com alguém sem que seus pais saibam. Isso é um perigo gigantesco. Vemos muitas situações por aí, né, pelo Brasil, de pessoas que saem com pessoas, principalmente que conhecem na internet, e acabam acontecendo muitas vezes o pior. Então é importante que seus pais saibam do seu namoro e, mais do que saber do seu namoro, que os seus pais abençoem o seu namoro, assim como os outros pais também, né? Então é importante que os seus pais saibam do seu namoro e, mais do que isso, aprovem. O namoro cristão, ele prepara a pessoa para o casamento. Namoramos, noivamos e casamos. E é importante que nós compreendamos que verdadeiramente o namoro é somente para namorar mesmo. Nada de andar mais do que se deve, nada do que além do namoro propriamente dito. Por quê? Para que não venha, por exemplo, uma gravidez indesejada ou coisas dessa natureza, ou coisas que vão acontecer que vão acabar com a sua vida espiritual. É importante, vale muito a pena esperar. É difícil? Sim, é difícil, mas é necessário. Qual a diferença entre paixão e amor? Essa é uma questão muito interessante. Aí está a diferença entre paixão e amor. A paixão é passageira, o amor é permanente. A paixão, eu gosto muito de dar a ideia do fogo de artifício, né? Que a paixão é igual fogo de artifício. Ele explode, fica lindo e logo em seguida ele apaga. Acabou a paixão. A paixão, ela é passageira, ela é muito rápida. O amor, ele é duradouro. E entre tantas outras diferenças, tem muitas diferenças entre paixão e amor. A paixão geralmente ela é possessiva. Essa pessoa é minha e ninguém tasca. Eu não dou ela a ninguém, ela não pode conversar com pai, com mãe, com ninguém, ela é só minha. Isso é a paixão. E o amor ele abre mão. Então, entre tantas e outras coisas, por exemplo, o amor abre mão no sentido de que, sim, eu amo essa pessoa, mas por eu amar, ela tem liberdade de fazer, estar com quem ela quer, com quem os seus amigos, seus pais. Eu não vou ficar ali no pé dessa pessoa 24 horas por dia, mapeando onde ela possa estar. Então, o amor e paixão tem muita diferença. A paixão é ilusória, o amor é real. A paixão tem muito essa questão da ilusão. Geralmente as pessoas se apaixonam por pessoas impossíveis, de modo geral. É claro, existem exceções, mas de modo geral. Como é essa questão da paixão por pessoas impossíveis?
Por exemplo, uma pessoa que tem no nosso caso, por exemplo, se apaixonar por uma pessoa que não é cristã, por exemplo. Isso dá aquela ideia de paixão, aquela possessão. Então aquela pessoa acaba perdendo o raciocínio do negócio, porque a paixão tem essa questão de tirar o nosso raciocínio, ele tira a nossa lógica, né? Quando a pessoa está apaixonada, a pessoa fica completamente fora de si. Podemos dizer, o amor não, o amor é diferente. O amor, ele tem raciocínio, a pessoa sabe por que está amando, a pessoa compreende as questões da vida sobre a questão da sua pessoa amada. A paixão cega, o amor é equilibrado. Você já deve ter ouvido falar sobre crime passional. Crime passional significa que foi um crime motivado por uma paixão. Então a paixão, ela cega, né? A pessoa fica cega, a pessoa não vê nada. A pessoa está errada, está equivocada, mas ela não consegue ver. Então ela acaba tomando atitudes que não deve. Por exemplo, tirar a vida de outra pessoa. Por quê? Porque é a paixão. Se essa pessoa não pode ser minha, ela não será de mais ninguém. Então vai lá e dá fim a essa pessoa. Isso é coisa da paixão. O amor, ele é equilibrado. Uma pessoa que verdadeiramente ama uma outra pessoa jamais matará. É mais fácil morrer pela pessoa amada do que matar a pessoa amada. Então veja como é bem diferente a questão de paixão e amor. A paixão sempre leva ao pecado. O amor verdadeiro sempre conduz a uma vida de bênçãos na presença de Deus. Veja que a grande diferença, né? Tiago 5,17 diz que nós somos sujeitos às mesmas paixões. De paixões aqui mais a ideia de erro, né? Somos sujeitos aos mesmos erros. Então a paixão, ela sempre leva ao pecado, que é algo errado. Então a paixão sempre leva para o lado errado. Então precisa ter muito cuidado com essa questão de paixão e amor. O amor já leva a pessoa na presença do Senhor. O amor tem mais aquela questão do equilíbrio, tem mais aquela questão o que você pensa sobre isso. Né? Não é aquela coisa possessiva. São duas pessoas que se amam, são duas pessoas que concordam entre si, entram num consenso. Se uma pessoa pensa de um jeito e a outra pensa de outro jeito, eles conversam para assim ter um consenso entre eles. A paixão não, a paixão é possessiva. Quais os princípios básicos do namoro cristão? Por isso, buscar alguém que compactua da mesma fé, alguém que respeita os pais, alguém que ama a Jesus. Princípios básicos do namoro cristão: oração. A pessoa precisa viver uma vida de oração. É importante isso, é muito importante. A oração é muito importante em todos os segmentos da vida cristã. E aqui na questão do namoro, ela precisa buscar uma pessoa que da mesma fé. Eu lembro que há cerca de uns 30 anos, uma pessoa da Assembleia de Deus, por exemplo, não podia casar com uma pessoa da Batista. A Batista não poderia casar com uma presbiteriana. A presbiteriana não podia casar com a Deus Amor. Alguém da Deus Amor, algo dessa natureza. Hoje não. Hoje existe um consenso, graças a Deus, e também isso não acontecia em todos os lugares. Geralmente só acontecia mais em lugares assim, muito do interior. As pessoas da cidade grande não, mas o pessoal do interior era muito dessa questão, que o Batista não podia casar com a assembleiana e coisas desse tipo. É importante que a pessoa que você esteja namorando ou queira namorar seja cristã. Não é bom que você fique com um jugo desigual. O que é um jugo desigual? Um jugo desigual é quando, anteriormente, né, nas lavouras, eles colocavam uma madeira lá em cima de dois bois para os dois bois andarem, e no meio ela fazia uma fenda, né, que era para fazer uma vala para poder ali semear as sementes, né, da lavoura. Então, os bois, eles tinham que ser sempre iguais. Por quê? Porque se colocar um boi novo e um boi velho, o novo certamente vai ter mais força, então aquela valeta vai ficar torta. Então eles não conseguem entrar ali no equilíbrio. Por isso a ideia do jugo desigual. E o jugo desigual, ele é muito usado para essa ideia do casamento. Então o que é o jugo desigual nesse caso? É claro que não é o caso de você ser boi, não é esse o ponto. O ponto é que, assim como os dois bois levam o arado, lembrei o nome, é o arado, o casamento, o namoro, o noivado, precisam ser pessoas que pactuam da mesma fé. Para quê? Para um puxar para lá e outro puxar para lá. Aí já viu que perdição que vai ser?
fica algo completamente estranho. Eu vou te dar um exemplo bem prático. As pessoas que falam assim, mas eu posso casar com uma pessoa não cristã porque nós vamos chegar num consenso. Olha o consenso, é muito fácil, em parte, para a pessoa não cristã ir à igreja. Aí você, como é uma pessoa da igreja, você leva o seu namorado, o seu noivo, o seu esposo para a igreja. Isso não é uma tarefa muito difícil. Agora, vê o outro ponto. E se ele quiser levar você para um baile, por exemplo, ou para uma outra religião? E aí, como é que você vai fazer? Porque a pessoa vai argumentar, eu vou à sua igreja, então você vem comigo também. E aí, olha que situação. Então é importante que tenham a mesma fé, até porque para quando surgir algum problema, terem duas pessoas pensando iguais, com o mesmo Deus. Então é importante que a pessoa que você queira namorar seja também uma pessoa cristã como você. Alguém que respeita os pais. Lá em Êxodo 20:12 vai falar, né, que nós devemos obedecer pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Por quê? Porque a Bíblia nos relata ali que nós teremos longos dias de vida se respeitar, honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe é que dá muita ideia do respeito, respeitar os pais. E quantas vezes, principalmente hoje nessa geração Z, que só o sangue do Cordeiro, inclusive você faz parte dessa geração Z, né? Mas você não precisa ser como eles, você é diferente, que é o que faz essa geração Z. Uma das coisas que elas fazem, que eles fazem, é de respeitar pai e mãe. Eu não preciso dar satisfação da minha vida para minha mãe porque ela não manda em mim. Eu não preciso fazer o que meu pai quer que... Eu não preciso obedecer meu pai porque ele não manda em mim. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Então, essa pessoa que você está namorando, quer namorar, precisa sim pactuar da mesma fé, honrar pai e mãe. Até porque, se ela não honra pai e mãe, você acha mesmo que ela vai honrar você? Mas de jeito nenhum. Alguém que ama a Jesus são os fatores essenciais para esta decisão. Se a pessoa não ama ao Senhor, vai ficar estreito ficar com essa pessoa, né? Vai ficar muito estreito. Porque a pessoa precisa amar ao Senhor. Um dos mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar. E se essa pessoa que você quer namorar não está colocando o Senhor como prioridade, em primeiro lugar, então não é uma pessoa para você. Os problemas que envolvem o namoro, quando a idade não é a ideal. Por isso, a adolescência e a juventude devem ter como objetivo a dedicação aos estudos e à obra de Deus, em vez de entrar em um relacionamento precoce. Muitas vezes, e hoje principalmente, essa geração Z, a qual você faz parte, ela tem essa ideia da falta de maturidade. E é natural do adolescente, do jovem que está, na verdade, ali a partir dos 12 anos até os 18 anos, existe ali um espaço de 6 anos que traz muitas dúvidas e é extremamente natural o adolescente não ter maturidade. É extremamente natural. Você, por exemplo, se estiver nessa idade, por exemplo, você sabe, está nessa idade, você sabe que é difícil, porque você sempre, às vezes até para ir para a igreja você tem dúvida, né? Eu vou com esse vestido azul ou vou com esse vestido verde? Eu vou de terno ou vou de jeans? Né? Tudo é uma questão, até nas coisas simples o adolescente tem dúvida. Imagina para a questão de namoro. Então é importante que ele tenha maturidade e ela também para namorar. E muitas vezes nós observamos que nessa fase, porque está namorando, o adolescente, a jovem, o jovem deixa o estudo de lado. O estudo é algo que vai projetar a sua vida, portanto, estude. Pense sempre em estudar. Estuda, sempre não se canse de estudar. Fique exausto de estudar, mas não deixe de estudar. Estudar é extremamente crucial para você crescer na vida, tanto na questão bíblica, né, tanto na questão espiritual, quanto na questão também financeira, material, para você ser próspero. Portanto, é importante que você deixe esse namoro de lado e se dedique ao estudo. Agora, se você tem como, você tem maturidade para conciliar o estudo
a igreja e o namoro de uma forma harmoniosa, ok. Mais uma vez lembrando que seus pais saibam e abençoe o seu namoro. Se porventura os seus pais sabem, mas não abençoam o seu namoro, não é para você. Lembra, honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe tem essa ideia, essa dinâmica. Se meu pai não quer, se minha mãe não quer que eu namore com essa pessoa, eu não vou namorar. Isso é importante. Quando se ultrapassam os limites. O ato de ficar que envolve o relacionamento relâmpago, sem compromisso, é um grande prejuízo para a vida do jovem cristão. Esse negócio de ficar é um caso sério. A pessoa vai ficando com um, vai ficando com outra, e Jesus volta e ela vai ficando, né? Aí fica por aí. O ficar é uma ideia de que a pessoa namora com uma pessoa sem nenhum compromisso. Se conhecem hoje, por exemplo, namoram hoje, né? Ficam hoje sem nenhum compromisso, o pai e mãe não sabem, ninguém sabe, é só eles dois, de modo geral, né? Ou ainda que o pai e mãe saibam, né? Mas de modo geral, essa questão de ficar geralmente é algo escondido, de modo geral. E como é que fica depois? Você não nasceu para isso. Esse tipo de relacionamento não é para você. Por quê? Porque o cristão ele não fica, o cristão namora, noiva e casa. Então essa ideia de, não, mas eu vou ficar com ele, eu vou ficar com ela, vou ficar com o gatinho, vou ficar com a gatinha, cuidado que o gatinho e a gatinha pode arranhar. E o arranho pode ser bem profundo. Então é perigoso, porque é numa dessa que acontece algo, né, que pode acabar com a sua vida, tanto de jovem, né, de adolescente na casa do Senhor, como também a sua vida para o resto da vida. Então é muito perigoso esse negócio de ficar, essa questão da emoção, né, o calor do momento, é bem perigoso. Eu já vou falar sobre a questão que faz com que muitos jovens acabam se desviando da presença do Senhor. O padrão de Deus para o relacionamento, sondando o coração para evitar a paixão. Se você está interessado em alguém, mas esta paixão lhe tira o sono, o apetite, a paz em seu coração e te leva a uma vida de pecado, pornografia, masturbação e tantas outras coisas, confesse agora mesmo o seu pecado diante de Deus. Aqui entra numa questão mais séria, não que o namoro não seja, mas aqui é uma questão mais séria, mais profunda, é uma questão que se fala muito pouco na igreja, e quando se fala, fala de uma forma muito superficial. Eu gosto um pouco mais de aprofundar, porque a minha adolescência eu passei fora da igreja, eu sei os apertos que eu passei por não ter instrução correta. Então veja que quando você está tendo uma paixão por uma pessoa, isso pode acabar com o seu sono, o seu apetite. Essa paixão tira a sua paz. Então você vê que isso não é amor. O amor não tira o teu sono, o amor não tira a sua paz, o amor não acaba com o seu apetite, muito pelo contrário. O amor deixa você alegre. Lá em 1 Coríntios capítulo 13 vai nos dar uma ideia sobre o amor, né? Aí o que acontece? O coração acaba levando uma vida de pecado, já que você não tem aquela pessoa por perto, ou ainda que tenha, né? Mas de modo geral você não tem aquela pessoa por perto, você começa a ter pensamentos, né? Maus pensamentos. E nós sabemos que o sexo ele é bom, mas ele foi feito para o casamento e não para o noivado e namoro. Não é para você esse negócio. Aí o que acontece? Acontece a questão da pornografia. A pessoa começa principalmente agora com a internet, tem sites de conteúdo adulto que muitos adolescentes da igreja, por exemplo, assistem, observam e querem ver e acabam criando ali uma fantasia sobre aquilo ali. Bom, em primeiro lugar, você precisa saber se porventura você vê alguma coisa, tira isso da sua vida, mas em primeiro lugar, primeiro que você tem que saber sobre a questão dos filmes adultos é que uns 80% do que passa ali não é de verdade. Aquilo é montado, não é daquele jeito, não é. Então você não deve ter isso como parâmetro. A pornografia vai te causar grandes danos e danos que vão te causar para o resto da vida. Então a pornografia ela não é da parte do Senhor, é pecado assistir. Aí vem também a questão da masturbação, uma vez que a pessoa vê a pornografia, fica, claro, excitado, então vai se aliviar como? Na masturbação, que
também é pecado. E é bom também ressaltar que 25% de toda a pornografia do mundo é assistida por meninas, por mulheres. Então, muitas vezes também as meninas, as adolescentes da igreja estão assistindo este tipo de material, esse tipo de conteúdo. É um conteúdo adulto que vai acabar com a vida amorosa. A pornografia, ela acaba com tudo aquilo de bom que tem na sua saúde. Porque, inclusive na saúde mental, a pessoa começa a pensar só naquilo, 24 horas só pensa em pornografia, só pensa em masturbação. Por exemplo, a masturbação faz com que a pessoa perca 1 grama de zinco. Aí você vai pensar, mas 1 grama de zinco é muito pouco. Mas é tudo que o organismo produz, é 1 grama de zinco. Ou seja, no ato da masturbação, a pessoa vai perder todo o zinco do corpo. Aí vem depois o sentimento de culpa, vem a questão da fraqueza, e começa a ter vergonha de ir à igreja, porque sabe que está em pecado, a consciência fica condenando. Então, essa prática da pornografia e a masturbação precisa ser tirada da vida. Como é que eu venço a pornografia? Como é que eu venço a masturbação? Fácil, fácil. Primeiro é orando e pedindo ao Senhor. Segundo é tomando atitude. Qual é a atitude? Não fique preso dentro do seu quarto. Jamais fique com o computador ou o celular sem ninguém por perto. Por quê? Porque a tentação virá e a pessoa vai ceder. Não vai ceder a pornografia e a masturbação. Mas se tiver alguém por perto, então ela não tem como assistir e nem como praticar a masturbação. Isso é um passo muito importante. Ou, porventura, está em casa, está sozinho, está querendo assistir uma pornografia, está querendo se masturbar, o que faz? Vai para a rua. Vai na casa de um amigo, vai na casa de uma amiga, vai conversar, vai se distrair. Porque o pensamento vai se dissipar. Então é assim que você vence a pornografia, né, e a masturbação. Para que isso também não venha, bem da verdade, de uma certa forma, até atrapalhar o seu desempenho sexual quando você se casar. Você vai acabar tendo uma realidade errada, porque a pornografia te dá uma ideia errada do que é a questão do sexo em si. Se você quiser um livro sobre sexo, por exemplo, eu te aconselho ler Cantares de Salomão, né? O Cântico dos Cânticos. É uma maravilha. Então, a pornografia, ela acaba com a vida da pessoa, tanto da questão espiritual, da questão mental e até da saúde propriamente dita. Por quê? Porque a pessoa que se masturba, ela perde zinco, ela começa a perder isso, perder aquilo, não se alimenta bem, porque está no vício da pornografia e da masturbação, então não se alimenta e acaba definhando. Então é perigoso esse negócio não é de Deus e acaba com a vida da pessoa, tanto do menino quanto da menina. Se bem que, de modo geral, as meninas não se masturbam tanto quanto os meninos. Mas não é que elas não se masturbam. Muitas vezes se masturbam, mas não tanto quanto os meninos. Portanto, se isso está acontecendo na sua vida, repreende no nome do Senhor Jesus e vença isso para a glória e honra do nome dele. Fatores indispensáveis ao namoro cristão. Os princípios básicos para um namoro cristão passam pelo respeito mútuo. Um rapaz que faz chantagens emocionais para a menina não a ama, mas quer apenas usar seu corpo para seus prazeres. Esse aqui é um caso muito sério, porque muitas vezes, principalmente na questão do perdão, né? Eu só perdoo você se você fizer isso. A questão do respeito, o casal precisa ter respeito um para com o outro. E aqui principalmente a questão do homem, né? Já que a mulher é a parte mais fraca, né? Mais frágil. Quantas vezes o rapaz fica fazendo chantagem com a menina? Se você me ama, se você me amasse, você ia para a cama comigo. Se você me amasse, você ia fazer isso comigo. Se você me amasse, você ia fazer aquilo. Ele está fazendo o quê? Chantageando a pessoa emocionalmente para aquela menina provar para ele que o ama, e com isso ela faz o quê? Se deita com ele. Ou seja, comete pecado de fornicação. E para a menina o problema é bem mais complicado, porque pode vir a questão de uma gravidez e o rapaz pode ir embora, largar ela grávida. E não só isso também, mas ela perde também o sonho de casar virgem. Então a coisa começa a desandar. E uma vez que aconteceu, não tem mais volta. Não existe mais sentimento de culpa, não vai resolver. As orações não vai fazer com que essa jovem volte a ser virgem. Acabou. Uma vez que a menina foi
teve o seu jardim aberto, não tem mais como fechar. Não tem mais, já foi. Perdeu a joia. Então é importante você fazer o seguinte: você que é menina, se o rapaz está chantageando você e diz que se você me ama, você vai para a cama comigo, você diz o seguinte para ele: exatamente, se você me ama, você me leva para o altar. Você me leva para o altar que eu vou para a cama com você. Acabou. Acabou. Aí ele vai ver que com você o negócio é diferente. Que você não é como essas meninas da rua, que não tem nenhum escrúpulo, que faz tudo o que quiser. Você é uma pessoa da igreja, você é uma pessoa salva na pessoa de Cristo. Você é uma jovem da parte do Senhor. Aí você vai pensar: mas já aconteceu comigo isso. Se já aconteceu com você, o que você faz? Tu deixa a prática. É claro que não tem mais aquela questão de casar virgem, né? Não tem mais esse sonho, né? Acabou e tal. Mas você ainda pode se casar. Agora você precisa ser honesto, inclusive com você. Você precisa fazer o quê? Estar na presença do Senhor e passar essa página da sua vida. Deixa isso de lado e continue na presença do Senhor. O que você não pode é, depois de acontecer, já que agora aconteceu, agora eu vou fazer com todo mundo. Aí não dá. Entendendo o tempo de Deus para todas as coisas. Por isso, não banalize aquilo que Deus abençoou e nos deu para desfrutarmos. Aguarde pelo tempo de Deus, pois vale a pena esperar. Sim, vale a pena esperar. É difícil? Sim, é uma dificuldade enorme, você não tem noção. E eu vou te falar aqui uma questão muito interessante sobre a questão do experimentar. Eu vou ser franco com você. O sexo é algo bom, é maravilhoso, é algo que dá muito prazer, tanto para o homem quanto para a mulher, e principalmente para a mulher, na verdade, porque o órgão do homem, né, o pênis, ele tem cerca de 4.000 terminações nervosas e o clitóris da mulher tem 8.000, ou seja, a mulher ela sentiu o dobro de prazer do homem. Então, o sexo, ele é bom, foi criado por Deus. No entanto, esse sexo, ele é bom pro casamento. Ele não foi feito para fazer antes do casamento. Ele é pro casamento. Então, como é a melhor forma de você não cair em tentação? Não experimentando. Quando você não experimenta, você não vai sentir vontade. É claro que de vez em quando vai acontecer a curiosidade, às vezes até no namoro, né, dependendo da circunstância, vai rolar uma excitação e tudo. Aconteceu a excitação, se separa logo, deixa um para lá, outro para cá, porque numa situação de pega fogo, o que é a primeira coisa que a gente faz? Exatamente isso, a gente tira a roupa. Né? Tu está lá no fogão, fazendo uma comida, a sua camisa pega fogo, o que, é que você faz? Você tira a roupa. No namoro é a mesma coisa. Você está namorando, o clima esquentou, a primeira coisa que se faz é tirar a roupa. Depois que tira a roupa, o ato acontece. A probabilidade de não acontecer é muito pequena. Então, tem que vigiar neste ponto. Para concluir, hoje refletimos sobre o problema da paixão meramente carnal, dos propósitos ideais do namoro cristão e dos princípios que precisamos seguir. Se quisermos ter uma vida abundante, tanto em nosso presente quanto em nosso futuro. Vale muito a pena esperar. O sexo é algo muito bom, mas quando você faz isso no casamento, é melhor. Você vai, quando chegar no seu casamento, que você se casar, você vai pensar: valeu a pena esperar. Eu venci, o Senhor estava comigo e eu venci. Porque sim, é uma barreira muito difícil. Vencer a questão do sexo é muito difícil, mas se você não experimentar o sexo na sua adolescência, você vencerá isso com facilidade. É aquela ideia da pizza. Você nunca comeu uma pizza de um determinado sabor, então você não sabe o sabor que tem. Então você não tem vontade, não fica toda hora querendo comer. Mas depois que você experimenta e acha bom, você vai querer sempre. O sexo é parecido. Enquanto nós não experimentamos, a gente fica só naquela curiosidade, mas a curiosidade passa. Mas uma vez que a gente experimenta, aí a gente vai querer sempre. Então, você vigie nessa circunstância, porque a verdade é que é bem difícil de resistir, mas você resistirá na fé com o Senhor Jesus. Hora da revisão. Número 1. O namoro cristão tem o propósito de preparar duas pessoas que decidiram unir-se a fim de constituir uma família. Portanto, namorar significa uma preparação para o casamento. Número 2.
A paixão é passageira, o amor é permanente, a paixão é ilusória. O amor é real, a paixão cega, o amor é equilibrado. A paixão sempre leva ao pecado, o amor verdadeiro sempre conduz a uma vida de bênção na presença de Deus. Número 3. Quando essa paixão lhe tira o sono, o apetite, a paz em seu coração e te leva a uma vida de pecado, pornografia, masturbação e tantas outras coisas. Número 4. Os princípios básicos para um namoro cristão passam pelo respeito mútuo, o compromisso de ambos, seriedade, domínio próprio, diálogo e afeto e amor. E se falando em amor, existe, de modo geral, dois tipos de amor, né? O amor platônico e o amor de Aristóteles. Qual é a diferença? O amor platônico é aquele amor que a pessoa tem pelaquela pessoa, mas não pode ter aquela pessoa. O amor de Aristóteles é aquele amor que a pessoa tem a pessoa que ama e tem prazer na pessoa que tem. Então, essa é a diferença entre amor platônico e Aristóteles, de Aristóteles. Que Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!